Bom, nós vamos dar início à escola. Desligar aqui o celular, que senão... Nós vamos continuar, pretendo dar finalização hoje. Não dava para fazer em um domingo só, porque no domingo passado o tema inteligência e sabedoria foi colocado como significados. Irmão, lembram que nós colocamos o significado que inteligência é a abordagem dos fatos com cálculo. No grego é o seguinte: inteligência, você agir com sobriedade de acordo com a situação que Deus orienta. Isso é bíblico. E sabedoria é a soma da inteligência com o caminho com Deus. Ou seja, você fazer um bom uso daquilo que inteligentemente você escolheu. Você saber usar sabedoria, você saber atribuir ação, você saber colocá-la na posição correta. Por quê? Porque a inteligência pode ser usada para o mal. Vocês acham que o ímpio, o homem maligno, ele é burro? Não. Ele só é tolo diante de Deus. Ele é louco. Mas, na verdade, a astúcia deles, a maquinação para o mal, olha o que a Bíblia diz: maquinam o mal, ou seja, fazem as contas certinho e chegam à resposta exata para praticar o mal. E hoje nós vamos falar sobre a inteligência, mas já caindo para a sabedoria. Então nós vamos falar bem mais citando a inteligência, mas bem mais citando a sabedoria, que é, como eu falei aqui, a junção da inteligência com a experiência. Isso aí, com a experiência. Só que foi citado uma coisa aqui agora no início do estudo, antes de a gente começar o estudo, e por que pareça nós vamos falar sobre isso. A inteligência básica nesse mundo não é determinada, não é conscientizada por outras pessoas nos olhando pelas escolhas que fazemos. Vocês não concordam com isso? Sim. Ó, tipo, você foi burro, você foi tolo escolhendo isso. Mas na hora a pessoa não fez uma escolha. Ela fez uma escolha daquela situação. E geralmente as escolhas são feitas baseadas nos nossos desejos. Entendam bem. Nós nos baseamos a nossa escolha de tudo que fazemos baseado naquilo que desejamos. E a Bíblia cita isso como uma situação concupiscente. Ou seja, eu faço as escolhas que eu acho que são melhores para a minha vida baseado naquilo que eu quero fazer ou quero ter. Por isso que nós sempre comentamos que os sofrimentos dessa terra têm a ver com as nossas escolhas. A Bíblia, quando fala, a palavra de Deus, quando cita, para que em mim, Jesus fala, para que em mim tenhais paz, essa paz não é ausência de coisas que nos incomodam. É uma graça de espírito e mente em que você se tranquiliza até com os outros vendo que você está vivendo uma coisa horrível. É uma situação que você não consegue perder a sua estabilidade de mente por causa do fato. Exemplo. O que aconteceu com Paulo, nas primeiras pregações dele, logo fizeram o que com ele? Paulo e Silas. Lançaram eles na prisão, vocês lembram? Está lá em Atos. Os dois cantavam, mas eles estavam com marca de chicotada, de chibata nas costas. Talvez alguém fale, estavam cantando para mostrar que eles não estavam sentindo nada. Não, eles estavam cantando porque eles se acharam indignos de sofrer por Cristo. E isso acontece. Quando nós somos tocados pelo dedo de Deus na nossa mente, ele faz com que a sua mente se abra e você entenda. Está lá a situação horrível, Beth. Uma situação que eu estou vendo matematicamente está na minha frente. E essa situação, ela tem a função de me desestruturar todo. Aí sabe o que acontece? Pela misericórdia, Deus toca na tua mente, te dá uma coisa chamada percepção. Já ouviu falar essa palavra, né? Sim. Percepção, ou seja, percepção é o que você vê mediante o seu intelecto, e a percepção, segundo a Bíblia, discerne tudo para você e abre o oculto. Lembra de 2 Coríntios? Não atentando nós para as coisas que se veem. O que é atentar para uma coisa? O que os irmãos entendem por atentar? Quando você atenta para uma coisa. Não é prestar atenção? Não é chamar atenção para aquilo ali? Não nos desviamos o olhar para as coisas visíveis.
mas sim para as invisíveis, porque as visíveis são passageiras. Dor, situação ruim nesse mundo, tudo passa. Quer ver? Vou citar um exemplo. E as invisíveis são o quê? Eternas, permanentes, eternas. Quando você tem uma briga com alguém, aconteceu algum fato na sua vida e ficou marcado, todo mundo ficou sabendo, não importa que seja, assim, foi uma situação que até causou vergonha. Já reparou que o tempo faz com que todo mundo esqueça aquilo ali? Esse é o maior exemplo de efemeridade da vida nesse mundo. Você pode ter praticado tudo que é de ruim. Exemplo, tá aí a mídia mostrando todo mundo que praticou tudo, agindo como se, entendeu? Se defendendo, porque já caiu no esquecimento, se defendendo e falando, olha, eu fui injustiçado. Nada, entendeu? O tempo, a nossa mente, ela é a terrena, a mente não transformada por Cristo, ela é falha. Essa falha prejudica o seu caminho. Então, nas escolhas que você faz, que nós comentamos aqui agora há pouco antes do estudo, a irmã Elizabeth falou de livre-arbítrio. Para início de conversa, nem existe esse termo na Bíblia. Isso, sabia que livre-arbítrio, esse termo livre-arbítrio, é uma conscientização científica dos homens que se dizem crer um pouquinho em Deus, dos teólogos. Eles somaram tudo e viram que Deus deu livre escolha. Nós vamos ver biblicamente que não veio. Abre o Deuteronômio. Eu vou só para citar isso, para tirar essa dúvida. Capítulo 30. Olha só, é só vocês lerem e tirar a conclusão de vocês. Se eu mando alguém escolher uma coisa, eu posso influenciar nessa pessoa? Ó, tá aqui, ó. Tem isso aqui e isso, ó. Um caderno usado, um caderno deve custar no máximo R$5. E esse celular aqui? Custa mais. Não, olha aqui, ó. Tá aqui, ó. Um caderno, deve custar uns R$3 mais ou menos. Mas tem coisa valiosa aqui. E o celular? Que, nossa, um celular novo, tá na garantia e tudo. Eu falo, escolham. Eu posso influenciar vocês na escolha? Pode. Não posso. Não devo. É uma escolha, não é isso? Não deve. No entanto, eu já deduzo que vocês vão escolher o quê? O celular. Isso. Por que utilidade tem o caderno? Você não conhece o caderno. Aliás, o que tu tem conhecimento do caderno é justamente que é o caderno. Você pode comprar um monte ali. Entendeu? Mas eu que tenho caderno, sei que aqui estão escritos mistérios de Deus. Mas vocês não entendem isso. Vocês escolheram o celular porque inicialmente é tudo de bom para vocês. Vou economizar R$1.000 e poucos, olha a inteligência de vocês, vou ter mais um celular, vou me engalfinhar na internet mais ainda, vou deixar um na sala, outro no quarto, mas quando eu for para o quarto eu não tenho que levar o celular da sala porque eu vou usar. Então você calculou tudo isso. Mas olha o que a Bíblia diz. E se eu falasse assim, ó, eis que ponho diante de vós o caderno e o celular. Aí eu falo, se vocês forem inteligentes, vão escolher o caderno, tá? Ainda assim vocês vão escolher o celular. Mas eu estou colocando os dois aqui, eu estou dizendo, ó, se vocês forem inteligentes, eu gostaria que vocês escolhessem o caderno. Qual é a resposta que nós temos da vida? Não, tá maluco? Como é que eu vou fazer isso? Escolher um caderno que você já calculou. Essa é a tolice da mente natural. Já calculou, o melhor para mim é o celular, eu posso até vender. Não é isso, ó, aí eu vou usar uma boa causa. Não, vou pegar o celular que eu vou vender, vou fazer R$1.000 e poucos de compra. Aí você... Com o celular compro vários cadernos. É isso, ou então, escuta, ou então eu falo assim, eu quero justificar a minha escolha que tem a ver com o meu pecado. Justificar é como? Eu quero ficar rico. A palavra condena esse desejo. Então, mas eu quero ficar rico para fazer o bem. Só que você não vai fazer bem, não. Ó, 30, Deuteronômio 30, versículo 19. Isso, Beth, vai literalmente acabar com qualquer situação de dúvida com relação à escolha. Lê bem pausado, Beth. Bem pausado, lê. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti. Ó, isso, vamos dar uma pausa. Ó, Deus está falando, os céus e a terra eu coloco como as testemunhas que estão vendo contra o que você vai fazer. Você está observando a sua atitude. Continua. Que te tenho proposto a vida e a morte,
a bênção e a maldição. Para um minutinho. Mas quem é que coloca duas coisas totalmente antagônicas? Vida e morte, não é isso? Bênção e maldição. Qual que vocês vão escolher? A vida e a bênção. E a bênção, não é isso? Só que não é assim. O que Deus mostra aí é que a maldição, não é isso? E a morte estão justamente naquilo que você acha bom. Continua, Beth. A bênção e a morte, a vida. Não. A bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua semente. Certo. E o próprio Senhor influenciou nisso. Eu estou colocando diante de vocês, o desejo de vocês, esse que está explicando, o desejo de vocês é para maldição e morte, mas vocês juram que é bom. A vida e a bênção tem a ver com aquilo que vocês o quê? O que vocês fizeram com o caderno em relação ao celular? Rejeitou. Rejeitou. Entendeu agora? Para se ter essa percepção, o Senhor, pela misericórdia, Ele toca no teu pensamento, toca no teu intelecto e faz com que você tenha a visão de uma pessoa espiritual. Isso é dada de graça. Fala, Beth, pergunta. Assim, porque eu li alguma passagem na Bíblia, não lembro onde, que diz que assim, os desejos que a gente tem não são dados por Deus. Quando a gente quer alguma coisa, que tudo, até a fé, né, é dada por Deus. Nós não temos fé proveniente de Deus. Não, fé é um dom de Deus. Fé é um dom de Deus. Então, aí as coisas que vêm, que eu já escutei alguém falar sobre esses negócios, que tudo assim que você tem, é Deus que dá. A vontade de fazer alguma coisa, então eu falei, mas será que nós, seres humanos, temos alguma coisa que vem de nós mesmos? Tá bom, então. Vamos, certo? Ele usou um texto. Diz assim, Deus opera em vós o querer e o realizar. Isso. Olha bem, ele chega na Beth, para Joyce, e faz assim, da noite, queira isso, minha serva, queira isso, minha filha. A Joyce acorda com desejo de fazer uma certa coisa. E Deus vai, como ele gerou esse desejo no coração dela, ele vai e opera para que aquilo seja realizado. Esses são os que são guiados por quem? Pelo Espírito Santo. Pelo Espírito de Deus. Como é que a Bíblia fala? Os que são guiados por... Os Espíritos são como o vento, não é isso? Você ouve a sua voz, não sabe nem de onde vem para onde vai. Assim é todo aquele, João capítulo 3, está lá no capítulo 3. Assim é todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus. Você nunca vai saber. Lembra que o homem natural não pode entender as coisas espirituais porque elas se discernem espiritualmente? Mas o homem espiritual a tudo entende. E ele mesmo não é entendido por ninguém. Não me lembro na semana passada? Ele mesmo não é entendido por ninguém. Então entenda, Beth. Eu posso ter desejo vindo de Deus para que Ele realize e posso ter desejo vindo do meu pecado, do meu desejo da tentação. Então, quando a pessoa fala assim, tudo é gerado no nosso coração, é gerado por Deus. Sim e não. Se você é uma pessoa que literalmente, você, por Deus, Deus olhou para você e disse, é minha filha, ela confia em mim. Com certeza, tudo que você pedir só vai ter a ver com o reino dele. Sabe por quê? Porque se ele foi suficiente na tua vida, e salvou a você, e salvou, por exemplo, os seus filhos, e a sua família toda, você pode até precisar de alguma coisa, mas ela nunca vai sobrepor a necessidade do reino de Deus. Por isso que Paulo fala, nessas brigas de vocês, eu digo para vocês, o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é o quê? Alegria no Espírito Santo. Ele cita isso. Ele ensina para a igreja. Ele ensina que as disputas, tudo isso tem a ver com os nossos desejos carnais. Nós vamos ver mais para frente, tá marcado para fazer. Então, voltando para o texto, convenceu você isso aqui? De que não existe livre-arbítrio. Eu posso falar assim, olha, aqui, Joyce quebrou o celular anteontem. E eu coloco aqui, Joyce, tem o caderno e tem o celular. O que você quer escolher? Qual é melhor para você? O celular, porque eu estou precisando do celular. Entendeu essa lógica? Nós julgamos que é Deus que está fazendo porque é necessidade nossa. E quando a nossa necessidade é um pecado? Porque nós reputamos por necessidade. Exemplo. Mas vamos saber. Não tem como saber. Você é guiado por Deus. Entenda, Roberto. Toda vez que nós ajoelhamos, a gente pronuncia assim, Senhor, não me permitas que eu faça nada que não tenha a ver com a tua vontade. Todos oram assim, não ora? E ele realiza. Mas quando realiza, você estranha. Por que eu não estou me sentindo bem fazendo isso? Pode reparar, tudo aquilo que é
pecaminoso, errado diante de Deus. Você pode estar fazendo, mas você fala assim, algo me mostrando, não faça isso. Está em tempo, não faça isso. Nós estudamos aqui o significado de concupiscência, que é ardente, no original, a tradução, ardente desejo de ter, um ardente desejo de ter e fazer aquilo que Deus não quer, nem que tenhamos e nem que façamos. Pode ser que na sua percepção, você repare que a você, Beth, na sua vida, foi vetado algumas coisas. Vetada, não quer dizer que são erradas. E na vida da Joyce, foram concedidas essas coisas. Aí eu pergunto, vocês podem perguntar, por que Deus fez isso? Porque Ele tem um amor por vocês. E Ele concede a você aquilo que tem a ver com o amor dEle. E Ele retira de você, ou não permite, aquilo que tem a ver com o amor dEle. Lembram do rapaz que eu falei para vocês que na doença lá, ele pediu para orar por ele? Vocês lembram? Que ele falou assim, olha, eu quero muito ser curado, servir a Deus, essa é a minha vontade. Mas se ele sabe que no meu coração isso não vai acontecer, que eu vou voltar às velhas práticas, então eu prefiro que ele me leve. Ele não fez uma escolha? Entenda bem, quando eu fiz a alegoria do celular e do caderno, todo mundo vai escolher aquilo que acha que tem necessidade. Só que a Bíblia manda você colocar as suas necessidades diante de quem? De Deus. E quando você coloca diante de Deus, você não coloca porque você vai receber a solução delas. Você coloca porque, se você tem fome, a vontade que Deus faça o que com a mesa? Coloca e alimenta, que nem isso. Pode ser que ele dê para Joyce, mas para você, Beth, eu falo isso olhando para mim. Para você não, Beth. Você não. Você vai fazer você ficar viva com fome. Mas como é que Deus faz isso? Olha bem, eu vou exercer um poder muito maior do que eu exerço na vida da Joyce. A fraqueza... Não, olha aqui. A fraqueza da Joyce não me permite que eu faça isso. Você entendeu? Mas você, Beth, eu dotei de poder. Então, toda vez que as trevas pedirem conta da tua vida, eu vou falar com elas. Estou fazendo uma alegoria. Eu vou falar com elas. Ela nunca vai ceder. Entendeu? Agora, por que a tribulação... Olha que bom que a gente emenda um estudo no outro. Por que a tribulação ela faz com que você gere em você uma espera? Ela não é capaz de destruir você. E depois que gerou a espera, você aprendeu. Que é a experiência que você somou inteligência na hora da paciência. Pode falar. Pode falar. Assim, aí no caso, assim, deixa eu entender que a minha cabeça é. No caso aqui do exemplo da Joyce e o meu. Aí Deus faz com a Joyce, não faz comigo, etc. Isso teria a ver com a estrutura da pessoa? Tem a ver com o que ele conhece de você. Lembra quando Pedro traiu Jesus? Que depois ele foi encontrado por Jesus, Jesus falou assim, Pedro, você me ama? Tinha acabado. Vocês acham que o pecado de Pedro foi menor do que o de Judas? Pedro traiu foi 3 vezes. Uma já era para ele perceber. Não é isso? A gente não se arrepende? Traiu a segunda e traiu a 3ª vez. E ele só se arrependeu quando ele olhou o rosto de Cristo passando e olhando para ele assim, mas não decepcionado, olhando até com amor. Ele foi chorar amargamente. Quando ele encontrou com Cristo, Jesus falou assim, Pedro, você me ama? Amo, Senhor, com a cabeça baixa. Apacenta os meus cordeiros. Cuida deles. Olha bem, Senhor, eu não tenho condições, eu fui um traidor. Tá entendendo, Beth? Olha só. Ele olha para você. Beth, você todo dia, eu sei que está no teu coração que você não vai aguentar. No entanto, eu digo para você, olha bem, você já não tem força para tua vida sozinha. Vai lá e cuida daqueles 10 ali. Você entendeu? Por quê? Porque eu e Joyce, nós lemos muito isso. Lembra do espinho na carne de Paulo? Ele era um homem dotado de poder de Deus. E foi capacitado para isso, para anunciar a palavra para os gentios. No entanto, o poder de Deus se aperfeiçoou. Quanto mais ele sofria, se aperfeiçoou. É difícil entender? Humanamente sim, espiritualmente não. Ele faz com que você, ele pega você, escolhe você e fala, a você eu vou vetar, mas não é uma punição. Não é uma punição, não é para que você caia. É porque a tua força que eu lhe dei vai superar isso. Vai superar. E o sofrimento da pessoa não conta? O sofrimento, Paulo estava chicoteado. Lembra que nós citamos aqui? Não sei. Ué, mas olha bem, o que fez com que ele cantasse? Quem consegue cantar com sangue nas costas?
É o amor a Cristo. Não, na verdade, não é só isso. O amor a Cristo, qualquer um pode forçar a barra, eu fui chicotear chorando e cantar. Mas Paulo e Silas tinham uma coisa chamada paz. É como se ele sentisse assim, Silas, Não olha era bem, natural. isso aí não é natural. Então, Beth, quando fala sofrimento, a percepção do sofrimento, Beth, nunca deve ser natural, entenda bem. Porque sofrimento é o que eu julgo para mim. Eu julgo para mim, olha como eu estou sofrendo. Olha como eu estou sofrendo. Mas quando você abraçou o reino de Deus, você tinha os mesmos sofrimentos e acabava com eles com remédio, acabava com eles comprando, acabava com eles fazendo força para adquirir aquilo que estava te faltando, que te causava desconforto, trocava o sofrimento por distrações. Quando você conheceu o reino de Deus, você viu que tudo isso era pecado, era fuga. Foi posto um reconhecimento dentro de você, ativado o teu intelecto, reativada a percepção e você passou a entender. Porque você lê o Salmo de Asaf, não lê? Você é melhor do que ele? Não, estou dizendo assim, se olhar para a época, Asaf, não é isso? Mestre da música, homem levantado, Deus salmista, Deus o usou como um profeta. E ele fala, olha, faltou isso aqui, isso para eu desviar os meus pés. Já vou mostrar, olha só, para eu desviar os meus pés. Eu vi que os ímpios, olha bem, olha a visão de vocês. Foi bom tocar nesse assunto porque nós vamos emendar com isso. Olha o que é uma pessoa com percepção aguçada por Deus. Você pode até ter fraqueza, Beth, porque ele fala, por pouco eu desonrei a geração dos tementes a Deus. Sabe o que desonrar a geração? Eu faço parte de uma corrente de homens tementes a Deus. Quase que eu desonrei isso. Pouco me faltou para que eu desviasse meus pés. Por quê? Ele não tem porquê lá. Porque eu via o quê dos ímpios? A facilidade, a felicidade. Mas isso era o que eu via. Entendeu, Beth? Ok, entendeu, Joyce? Olha aqui. Isso é o que eu via. O que eu vejo... Síndrome de Asaf. Não é síndrome, não. Que síndrome é um conjunto, para você usar a palavra síndrome, é um conjunto de sintomas. Entendeu? Você conhece só o conjunto de sintomas, não sabe qual é a doença. Não é uma síndrome, eu vou dizer por quê. Porque Asaf, ele contou que ele faltou pouco, é como você reconhecer. É isso que faz com que nós caminhemos e sejamos inteligentes e sábios. Faltou pouco não significa nada. Não tem diferença do faltou pouco, porque nunca nem chegou perto de praticar isso. Não tem diferença nenhuma. Porque o que acaba com a nossa vida não é a consumação do erro e do pecado? Sim. É ou não é? É a consumação. Que diferença faz se faltou pouco e o outro que nem tocou naquilo ali? Não faz diferença. Que adianta você seguir a Deus? Todos os anos da sua vida, no último ano você blasfemou. Entendeu? Fala o que você perguntava. Não, eu estou falando assim. Você falando aí do Asaf, que faltou pouco para, né? Então eu falei, nós também assim, quando passamos por determinadas lutas que parecem intermináveis e a gente chega a momentos que fala, ai meu Deus, estou no limite, não aguento mais. Aí quando chega nesse limite, eu sempre falo 11h59, aí parece que tudo se esclarece, a bênção chega, as coisas são resolvidas. Então, assim, na minha visão um pouco clara, me parece que Deus nos leva ao limite. Mas o limite, Beth, eu entendo tudo isso, entendo. Olha bem, eu entendo, e é uma coisa séria. Só que tem uma coisa, você vai ver depois um conselho que o Tiago dá, justamente para que isso seja anulado e aniquilado da nossa vida. Porque quando nós percebemos o sofrimento, nos coloca numa condição de quê? Olha bem, eu estou percebendo, rapaz, eu estou sofrendo muito. Não é falsidade, eu estou sofrendo muito. Nos coloca numa posição de quê, diante de Deus? Como homens. Se eu estou falando isso, eu estou sofrendo muito, de quê? Dependente? Sim. Dependente de quê? Da misericórdia dele. Mas a misericórdia dele estava em Jesus. E ainda assim Jesus cumpriu o que ele queria. A misericórdia dele estava em Lázaro. Ainda assim Lázaro cumpriu toda a meta da vida dele. É porque, Beth, nós não compreendemos, olha bem, não compreendemos o sofrimento. Por quê? Enquanto não compreendemos o sofrimento, que ele existe, só tem uma coisa. Asaf, olha bem, eu quero mostrar aqui, se eu acho aqui. Ó,
Não precisa, eu vou comentar. É o Salmo 73, ó. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel. Ele já sabia disso. Deus é bom com Israel. Com os limpos de coração. Quanto a mim, desses que recebem essa bondade de Deus, meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que se escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja do soberbo. Então entenda, você fala de sofrimento, não é isso? Eu falo de sofrimento. Nós vivemos sofrimento. Mas ele reconheceu que havia um pecado na vida dele. Eu tinha inveja dos soberbos. Então não estava sendo tão verdadeiro. Eu comecei a olhar e vi que eles não caíram. Isso é verdade? Não, era o que eu via. Então quando tu vê a família, o pessoal pagando suas contas, isso parte de um pecado nosso, inveja. Mas entenda bem, não é uma acusação, não estou querendo botar isso como uma acusação, é uma situação que acontece que só depois nós vemos. Se eu olho uma pessoa e ela não sofre, qualquer pessoa, e eu sofro, e eu pergunto, Senhor, por que eu estou sofrendo? Na verdade, o Senhor vai entender isso, não entender como aceitação, mas ele vai olhar para você e vai ver que esse questionamento é porque você teve uma referência. Se todos sofressem, você ficava mal? Olha bem, eu sofro porque outras pessoas não sofrem. Por que eu tenho que passar por isso? Mas na atualidade, muitas pessoas, assim, mesmo no nosso meio, não tem essa percepção. Ótimo. Então, não tem. Vai, continua. Assim, porque, por exemplo, não sei, mas eu sou muito questionadora, já deu para perceber. Então, eu às vezes fico vendo a TV, que eu gosto muito de ver jornal, então a gente vê situações calamitosas, desespero, pessoas perdendo os entes queridos de uma forma assim que você, nossa, que a morte é difícil de aceitar e tal. Aquelas coisas que eu tenho de ver, pessoas passando fome, comendo no lixo, e outros lá na abastança. Aí eu, diante de Deus, até peco, mas eu fico pensando, Jesus. Mano, não devia pecar, entenda bem. Foi bom você falar essa frase. Não devíamos pecar. Porque a gente questiona o Senhor, sabendo que depois ele vai compreender a minha fraqueza de questionamento, mas isso não é verdade. Entenda bem, olha só, quando nós reconhecemos o senhorio de Cristo, ele vai fazer como fez com Jó. Quem é você? Me diz. Quem é você para perguntar para mim por que as pessoas sofrem? Lembre-se que este mundo jaz em quem? Maligno. E alguma coisa pode ser boa num mundo que jaz, que está totalmente tomado por ele. Não. Por isso ele bota a eternidade no teu coração. Por isso ele fala, tente paciência, olha só, Beth, olha só, de que adianta eu ter cumprido, ter realizado o abafamento do meu sofrimento aos meus olhos e perdi a minha alma? Isso os irmãos entendem. A lógica não está nesse mundo. Por isso que Paulo fala, nós prestamos atenção no invisível. No invisível, por quê? Porque sabemos que Deus está tomando conta de nós. Quando eu começo a olhar meu sofrimento, eu esqueci disso. Estou falando eu, Jerônimo, eu esqueci disso. Esqueci que Deus está olhando e eu pronuncio isso para meus irmãos. O Senhor está vendo todo o meu sofrimento. A Joyce sabe muito bem o que nós conversamos. Chega a ser cruel. Chega a ser cruel. Mas a Bíblia fala, consolai uns aos outros. Você não consola uma pessoa porque ela sofre, dando lenitivo para ela. Você consola abrindo a mente dela. Espere mais um pouco. Espere mais um pouco. Porque essa impaciência que Asaf teve, foi porque ele começou a enxergar todo mundo. Aí ele fala assim, ó. Ele ficou tão revoltado, na verdade, em vão tem purificado meu coração. Beth, você quer chegar a isso? Um exemplo, estou dizendo assim, nós queremos chegar a isso? Chegar a um ponto, mas isso acontece com um monte de gente, um ponto em que eu falo assim, quer saber? Não valeu nada eu servir a Deus. Quem falou que tu serviu a Deus? Você serviu a tua vontade, por isso recebeu o resultado dela. Se realmente obedecesse à vontade de Deus, o Senhor daria literalmente aperfeiçoamento do poder dele na sua vida. Entenda? Não estou falando de sofrimento, eu estou falando do que Asaf está falando. Aqui, eu tenho em vão purificado meu coração. Ele era um religioso. Mas Deus teve misericórdia dele. Olha bem, até que eu entrei no santuário de Deus, 17. Entrei na igreja. Mesmo revoltado, entrei. E o que aconteceu? Está aí, Beth, o versículo... 17. Entendi eu o fim dele. Lá, olha essa palavra. Agora sim nós chegamos. Como é que o Espírito de Deus conduz, né? Entendi. O que você entende com isso? Sem olhar para o original. Não vou nem falar do original, do hebraico.
O que significa? Foi até que eu entrei no santuário de Deus, um local livre de condições malignas, você está entendendo? Livre de percepções mundanas, é o santuário de Deus. Naquela época era o santuário mesmo. Entrei e respirei fundo e Deus fez com que eu o quê? Que a palavra diz aí? O que diz aí? E fez com que o quê? 17. Entendi o fim dele. Entendi. Eu entendi. A inveja que eu estou tendo é de são de pessoas condenadas. A inveja que eu estou tendo tem a ver com o meu desejo pecaminoso que Deus, pela misericórdia, mostrou para Zaf. Tu quer o fim deles? Você sabia, Zaf, que eles estão todos em locais escorregadios? Mas você não está vendo isso porque é invisível. É invisível. O que você está olhando, Zaf, é um desejo que brotou no teu coração. Você chegou ao ponto de blasfemar a mim, dizendo que em vão tem purificado o meu coração, na inocência. Porque você olhou para os malignos. Aí ele fala, quando fala entendi, tem a ver com percepção. Aí sim entra o bom uso da inteligência e aquela inteligência tocada por Deus. Quando ele fala assim, em vão tenho colocado meu coração para purificação diante de Deus, o que está faltando nele? Joyce sabe dessa palavra, tem lido bastante sobre isso. O que está faltando em Asaf? Não, uma coisa que você tem lido direto. É uma situação que é obrigatória ter na vida do homem com relação a Deus. Confiança. Não. Está faltando ele saber com o que ele estava falando? Com Deus. Ele estava falando para Deus ouvir? Então estava faltando nele o quê? Temor. Temor. Provérbios 1, versículo 7. Abre aí. Provérbios 1. Provérbios 1, versículo 7. O que estava faltando? Olha bem, quando nós perdemos o temor de Deus, as coisas começam a vir para a nossa vida. Por quê? Porque perdemos o temor. E temor é temor mesmo. Ou seja, por eu saber que um Deus me salvou, então eu tenho poder para arrancar a minha vida de quem? Das garras de quem? Do inferno. Do inferno e do diabo. Então a esse eu devo temer. Temer mesmo. Eu temo a Deus, ou seja, eu olho para Ele, abaixo a minha cabeça, porque eu não sou merecedor da graça dEle na minha vida. Mas tem gente que vive essa graça, hipoteticamente, com assim, poxa, Deus compreende meu coração, Deus é maravilhoso na minha vida. Na verdade, devia ter temor. Temor disso, porque Ele salvou a tua vida. E Ele não tinha obrigação de salvar, não. Ele não tinha obrigação de resgatar a tua vida. Quem aqui, que quando vê o inferno, olha, o inferno está ali, viu mesmo, aqui ó, transfigurou na minha frente, tem eu, e tem meus filhos, e tem as pessoas que eu amo. Mas é tão terrível a visão do inferno, que você não vai pensar nos seus filhos. Você não vai pensar. Você vai pensar que você está sendo no mesmo lugar de colocado lá. Entenda bem, a visão de uma coisa terrível muda o nosso pensamento. Muda. Hoje, você pode dar a vida pelos seus filhos. Mas de que adiantaria, não estou anulando isso, de que adiantaria você dar a vida por uma pessoa que o destino dela está selado? Entendeu? Essa benesse de Deus para a nossa vida é mostrando que aquilo que é terrível para você, eu tive poder de tirar você. Então, ore para mim com temor. E o temor gera isso aí. Lê Joyce. Versículo 1, capítulo 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Entendeu agora? Ó, se ele é o princípio da sabedoria, nada vai acontecer de entendimento na nossa vida, se não temermos o Senhor. O temor dele, em troca do teu medo, ó, em troca do seu terror com relação a quem é Deus. E vocês sabem que os homens da Bíblia que aparentemente viram o anjo do Senhor, achavam que iam o que na hora? O que eles achavam quando eles viram o anjo do Senhor? Hein? Que iam morrer. Iam morrer. Lembra? Gideão, lá no monte, Moisés. Quando o Senhor falou a Moisés, falou assim, pronto, estou fulminado. Eu vou morrer aqui. Porque ninguém sobrevive diante de Deus. Isso é a graça dele. Essa é a graça dele. Eu faço com que meu Filho Jesus Cristo, você tenha um entendimento, por isso Asaf fala, aí o Senhor, pela misericórdia, olhou para mim, eu não merecia, porque eu já tinha estava tendo inveja dos ímpios, e ele me mostrou o fim deles. Quando Eliseu
lá em Reis, lia os segredos do rei da Síria, Beto, você já leu isso? Que o Eliseu adivinhava os segredos? Não tinha um moço com ele chamado Geazi, lembra? Que auxiliava ele? O moço saiu de manhã da tenda e falou assim, um monte de soldado, para vocês compreenderem o que é entendimento, e visão, percepção. Eliseu, acabou pra gente, estamos mortos. Eliseu saiu, cabelo bocejando, limpando o olho de manhã, ajeitando o cabelo. Aí olhou assim mesmo, eu penso assim, milhões de soldados. Nós vamos morrer. Senhor, botou a mão na cabeça, abre os olhos dele para que o quê? Veja. Meu Deus do céu. É isso que o Senhor faz conosco nos piores momentos da nossa vida. Ele bota a mão sobre nós e fala, enxerga. Enxerga, nada disso tem poder contra você. Senhor, eu estou entrevado, nada disso tem poder contra você. Não tem como decifrar isso. Não é um código que você decifra. Ele apenas fala, não tem poder contra você. Por quê? Vamos supor que no mundo espiritual, a aposta do mundo espiritual é que você vai queimar no inferno. Então a morte faz diferença para você? Não vai fazer. Você vai queimar no inferno. No entanto, ele fala, não temas, eu estou contigo. Quando ele fala, eu estou contigo, nada do que realmente é perigoso para você vai acontecer contigo. Porque o perigo mesmo não está nessa terra. O perigo está naquilo que você não enxerga. Naquilo que serve aos homens a seguir o caminho do mal. São inteligentes, mas para o uso do mal. Provérbios 1,7 diz, o temor do Senhor é o quê? O princípio da sabedoria. O que é princípio? O começo, o início. Não tem como acontecer sabedoria se eu não temer a Deus. Pode falar. Assim, essa expressão que diz que o mundo jaz no maligno é porque o temor ao Senhor saiu da maioria das pessoas, né? Porque hoje em dia nós vemos um mundo meio estranho. Não, hoje em dia não, o mundo era pior ainda. Eu vou dizer para você, tem gente que fala assim, olha a antiguidade como se fosse aquela coisa floral, né? E tal, aqueles vestidos andando. Não, o pecado daquela época não tinha diferença de hoje. Apenas a multiplicação da iniquidade por causa da atuação do maligno no mundo. Por quê? Se não fosse assim, ele não falaria, vós não sois de quê? Do mundo. Aquele que amar o mundo, olha só, deviam prestar atenção nisso. Porque Jesus é enfático nisso. Aquele que amar o mundo, o amor do Pai não está nele. O que significa amor do Pai estar em nós? Não é salvação das nossas almas? Não é isso? Porquanto, e a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus permanece no nosso coração. Ou seja, somos guardados pelo amor dele, para que sejamos resgatados. Quer ver? Abre Romanos 1. Vamos fazer essa comparação. Vamos ficar bastante em Romanos capítulo 1. Então falta assim um pouco confiança nossa em Deus, em alguns aspectos. Em alguns aspectos, como? Assim, como é que eu vou me explicar? Quando a gente, deixa eu ver se eu traduzo o meu pensamento. Quando a gente confia, você confia incondicionalmente em alguém, numa pessoa, num filho, numa esposa, nada. Tem uma confiança, um pode dar para Deus. Aí se eu confio plenamente em Deus, então nós não podemos então ter dúvidas. Porque senão, o que acontece? Você iguala a Deus a quê? Ao seu esposo, ao seu vizinho. Você até confia, mas o dia que ele te trai, você cai. Não, te trai, como fala traição, qualquer tipo de coisa que você não esperava daquela pessoa. Você cai junto. Então nós colocamos Deus como um ser humano que nos decepciona, entendeu? Por isso ele cita no início. Você vai me seguir, bota a mão no arado, não olha para trás. Não olha para trás. Tudo que nós fazemos e olhamos para o que nós vivíamos antes é uma comparação com o caminho. Antes eu não tinha esse monte de sofrimento. Por que agora eu tenho? Não olha para trás. Aquele que quer o reino de Deus e olha para trás, bota a mão no arado, não é digno. Entenda essa frase. Entenda, ainda bem que eu estou usando a palavra entender, o verbo entender. Entenda essa frase, não é merecedor. Você não é merecedor. Não você, Beto. A pessoa que bota a mão no arado e olha para trás, ela não é merecedora do reino de Deus. Se olhar para trás seria o quê? Se recordar só que antes... Só o fato de recordar já Não, se recordar no intuito de comparação. Era o que Asaf estava fazendo. Quando eu era ímpio igual eles, quando eu era ímpio igual eles, entenda,
Ô Beth, olha, tem que entender uma coisa. A nossa vida antes de Cristo era uma vida que é boa ou ruim? Não. Boa, antes de conhecer Cristo era boa. Por que ela se tornou ruim depois que conheceu a Cristo, aos seus olhos? Por que ela se tornou ruim? Nossa, é que quando eu vi, né? Achava que as coisas iam melhorar. Esse é o problema. As pessoas não. Mas, Beth, as pessoas não foram por causa do arrependimento. Elas foram porque Jesus multiplica pão e não deixa passar fome. Ele falou isso, ó. Mas a pessoa na época não tem aquele entendimento. Então tenha hoje. Olha bem, então as pessoas daquela época que estão vivendo, Asaf não era um homem de Deus? Então ele chegou a um ponto da vida dele e falou assim, olha, eu quase que eu traí, gente, eu estou confessando para vocês me olhavam como um homem temente a Deus. Eu cheguei ao ponto de falar assim, olha, tudo em vão na minha vida. Essa revolta, Beth. Mas não é por conta do sofrimento que de repente ele estava passando e às vezes a pessoa não aguenta? Não é por causa do sofrimento. Ele não falou do sofrimento dele. Ele falou que os ímpios não sofriam. Então, quando você olha pessoas que aparentemente estão saudáveis, o pensamento que você tem acerca de você parece que multiplica. É como eu estar doente e vem a pessoa assim, camiseta, de academia e tudo, e vai, e eu vou olhar assim, meu Deus, eu estou aqui acabado. Não, eu não estou acabado. Aquela pessoa que está na minha frente é o que eu estou enxergando, é o que eu estou vendo. Não é verdade. É ilusório. É mentira. Porque ilusório dá a impressão de você se enganar com a coisa que aparentemente parece verdade. É uma mentira mesmo, é descarado. Quando eu olho para a vida das pessoas dessa terra e percebo a vida delas, e dentro de mim Deus acha o pecado da cobiça e da inveja, eu desprezei o bem maior que Ele me deu. Qual foi o bem maior que Ele me deu? Salvação e resgate da minha alma. Porque essas pessoas, elas vão passar. Irmão, mulheres bonitas nas redes sociais, tirando fotos. Morreu fulana. Olha, coisa de tristeza para a nossa vida. Para a nossa vida olhar, olha, a pessoa tão linda, a gente olha assim, pô, ela nunca julgou que ela fosse, ela tinha a vida toda pela frente. Entendeu? Uma fatalidade acabou com ela. É isso que nós devemos entender. Não tem uma regra, o Jerônimo não tem uma regra para ensinar vocês. Sabe? É uma percepção. Olha o que diz. Romanos capítulo 1, abriram aí? Sim. Vocês sabiam que, eu vou falar o seguinte, no mundo tem sabedoria. Mas a sabedoria dos homens, ela é amoral, sabia? Ela é fria. Ela não questiona nada. Ela só olha para ela. Ou seja, eu sou uma pessoa que estou descobrindo as coisas. E os homens fizeram isso. Aí eu fui lá e vi, a ciência me aproximou de uma coisa que aparentemente antes era oculta. Então, com o aprendizado, não é isso? Jó fala que os homens aprendem tudo. Jó fala, no entanto, não conseguem encontrar sabedoria. Ele fala assim, a morte falou para o inferno. Eu ouvi falar de sabedoria. Depois eu vou mostrar para vocês. Fala assim, a morte fala para o abismo, para o inferno. Eu ouvi falar alguma coisa de sabedoria, mas não sei onde está. A morte e o inferno. Ouvi os rumores, como se fossem pessoas, de uma tal de sabedoria. Sabedoria é um dom de Deus. E vocês vão ver. E nós devemos pedi-la. E pedi-la com fé. Em nada duvidando. Em nada. Ó, capítulo 1, versículo 18. Lê, Joyce, por favor. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. O que esses homens estão fazendo? Que acusação é essa de Paulo, que Paulo está fazendo? Não, Deus está fazendo por meio de Paulo. Os homens fizeram o quê? Olha bem a frase. Esconderam a verdade. Isso, na sua sabedoria, ocultaram a verdade. E vocês vão ver que eles não eram inocentes, não. Os homens vão lá e descobrem as coisas e falam assim, ó, essa pedra aqui, ela deve ter muito, não sei quantos milhões de anos. Rapaz, não temos como fazer isso, não. Como é que pode? Como é que essa situação veio parar aqui, rapaz? Alguma coisa que a gente não conhece. Olha só a revelação. Alguma coisa que não conhece fez tudo isso aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos agir de uma forma bem teórica. Vamos dizer que tudo isso começou de tal situação. De tal coisa. Exemplo. Um carpinteiro na Galileia curou muitas pessoas, não curou? É isso? Sim.
Os homens falam assim, nós também curamos. Vou lá, o laboratório tal, cria o tal remédio, olha bem, cria o tal remédio, e ele vai lá e cura também. Não vamos falar de ressuscitar, de abrir os olhos do céu, não. Ele vai lá e cura também. Qual a diferença que tem de uma cura? Jesus foi lá e curou um homem que sofreu de hidropsia, são aquelas bolas de água no corpo. O laboratório tal cria um remédio e foi lá e também visivelmente curou o cara. Onde está a diferença disso? Pensa, eu quero que vocês pensem, bote o intelecto para funcionar. Onde está a diferença de um para o outro? A diferença está na maneira que Jesus curou. Na maneira? Foi através do poder de Deus. Então você está dizendo que os outros curaram também. Só que Jesus usou o poder de Deus e o laboratório usou o seu conhecimento. Aí você está igualando as coisas. Um usa um método, outro usou outro. Mas eu digo para vocês, a diferença está na verdade. Quando você pega um remédio, você toma, o que acontece com outras coisas? Entendeu agora? Entenderam agora? Efeitos colaterais. Lembra dos magos do Egito? Até a terceira praga eles conseguiram fazer igual? Depois não conseguiram mais. Porque teve um crescendo do poder de Deus. Vão imitando. Lembra que eles imitavam? Transformavam, eram magos, transformavam o cajado em cobra, o cajado de Moisés em cobra engoliu a deles, aquele negócio todo. A imitação de um poder. Os homens, entenda, os homens, eles se acham donos de toda a sabedoria do mundo. Vocês nunca viram, não? Pessoas falam assim, o universo está conspirando contra mim? Já ouviram essa frase? Já. Essa frase é típica do incrédulo. Ele julga que o universo tem poder para reger a vida dele. Que existe uma vontade, mas ele não assume quem criou o universo. Olha bem, e os homens, a ira de Deus se manifesta sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que fizeram o quê? Detiveram o quê? A verdade. Usando o quê? Injustiça. Injustiça, ou seja, eu vou maquiar essa verdade. Mas não é assim ciente, totalmente de Deus, não. Deus existe, mas eu vou mentir para os homens, não. Olha o que aconteceu. O 19, Joyce. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Olha bem, tá desmentindo eles. Quem falou para vocês, sabe por que minha ira está sobre vocês? Porque vocês sabem. Eu fiz com que vocês percebessem mesmo sem você querer. Olha, na semana passada eu não citei o como se diz? Tem que falar um adjetivo. Não. O teste de QI, mas é o enganoso teste de QI. Tem outro engano por trás disso. 80% das pessoas maior que da Terra creem em Deus. Olha bem como é que o engano vem para você. Que bênção! 80% das pessoas mais inteligentes da Terra creem em Deus. Mas baseado em quê? Mas para ela ser mais inteligente da Terra. Baseado num teste. Num teste feito por homens. Então eu detenho a verdade, eu determino, Beth. Desculpa usar você como exemplo. Você é uma tola, Beth. Olha para mim, aprenda comigo, aprenda comigo. Eu estudei, olha, quantos crentes têm a glória de pronunciar, mas ele estudou para isso. Ele estudou para isso, como se fosse a solução da nossa vida. Por isso que muita gente, você lembra do filme aí do Star Wars? A força tem efeito sobre quem? Quem viu o filme sabe. Sobre quem? Sobre que tipo de pessoa? Os sensitivos. Não, a força engana quem? Os tolos. Ele fala, a força que eles usam lá tem um efeito muito grande nos imbecis. Ela não está diferente não. Hoje em dia uma pessoa domina você porque você parou para ouvi-la. Ela domina. Ela consegue convencer você que está desprovido da sabedoria de Deus, que é dada como dom. Ele consegue enganar você porque ele se passa por mais sábio do que você. A sabedoria do mundo é considerada o que para Deus? A sabedoria do mundo. A sabedoria do mundo é considerada o que para Deus? Como é que Deus vê a sabedoria do mundo? Esqueci a palavra. Loucura. Loucura. Não é isso?
É loucura dos homens. Loucura é o seguinte, eles são totalmente faltos de entendimento, não veem que eu manifestei neles mesmo. Olha onde está a prova. Lê, Beth, o versículo 20. Repete o 19 que já se leu e emenda com 20. Porquanto o que de Deus se pode conhecer nele se manifesta, porque Deus o manifestou. Ou seja, ele está dizendo assim, manifestei neles mesmo eles não querendo. Ou seja, eu vou fazer com que eles sejam desmentidos segundo isso que você vai ler. Vai, o 20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, agora, vai, se entendem. Para, isso aí. Se o quê? Se entendem. As coisas invisíveis. Como pode uma coisa invisível fazer com que os homens entendam o seu eterno poder? Ele diz assim, eu fiz com que eles compreendessem para rejeitar. Eles compreenderam, eles sabem que existe um poderio de criação, um Senhor que se manifestou para os homens, mas eles vão negar até o fim, por causa da sua loucura. Quem é que... Termina o versículo, se entendem claramente e se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis. Ou seja, não tem desculpa. Não tem desculpa. Agora eu digo, quando você vê na televisão, sabe aquele... Vou pegar a Suprema Corte. A Suprema Corte, o STF. STF o pessoal conhece. Suprema Corte quase ninguém vai lembrar. São os homens do juízo. Não é o máximo do país? Então pense bem, o que a minha palavra falar, ninguém vai contra, ainda que seja uma injustiça. Por quê? Porque eu sou, olha só, foi-me dado um poder pelos próprios homens, olha como é que são tolos, de que eu diga o que é certo e o que é errado diante da lei. Os fariseus faziam isso. Se eu falar aqui, daqui a pouco a Polícia Federal vai estar aqui, né? Porque chamou os juízes de fariseus. Mas são belos fariseus. Ou seja, eles dominam, então, olha, isso aqui, eu quero ter uma vantagem nessa parte da lei. Cria outra narrativa dessa parte. E vindo de você, ninguém vai duvidar, porque você é um doutor da lei. Essa é a parte da ciência. Ela encobre o teu entendimento, o conhecimento humano, porque você se acha o quê? Agora eu estou compreendendo. Por quê? A sabedoria de Deus se discerne de que forma? Espiritual. Então você tem que recebê-la de Deus, não tem? Sim. Como você não recebe de Deus, aonde você vai procurar? Sabedoria do mundo. Do mundo. Do mundo. Tem um trecho do livro do Peregrinos que o Loquaz, o homem eloquente, chegou e falou para o fiel, e o fiel depois chegou e falou para o peregrino. Esse homem sabe bastante da palavra de Deus, olha, esse homem é enganador. Chega lá e questiona ele acerca de alguns relatos da palavra de Deus para ver que ele vai cair. Ele chegou lá, questionou o homem, e o homem não tinha resposta. Por quê? Porque a sabedoria do mundo, ela é enganosa. Olha, eu não daria um conselho, eu não assumiria a posição dos pastores falando assim, gente, tomem cuidado com a sabedoria do mundo, tomem cuidado com o que vocês veem, com o que vocês ouvem. Eu falaria, não ouçam e não vejam. Porque é esse o desejo de Deus. Deus nunca mandou você anunciar o Evangelho com achismo. Deus nunca ordenou que você fizesse uma comparação de que o Evangelho é melhor do que o mundo. Olha só, é melhor do que o mundo. Deus nunca autorizou nenhum servo dele que anuncia o Evangelho a dizer assim, diga que eu tenho uma coisa melhor do que o mundo. Não existe nada no mundo, nada. Eu vou lhes dar a única coisa que vocês têm necessidade, a salvação das vossas almas. Então, continuando aqui, ele diz, claramente se entendem. Olha bem, ele colocou, não tem como você dizer assim, eu não entendo Deus. Eu não entendo a criação de Deus. Que vocês falam tanto, tem sim, tem como entender, que a Bíblia está dizendo, eu revelei para eles. Mas eles não alcançam. O que é melhor? Você crê que o homem veio... Olha bem, não creem que Deus criou um homem e uma mulher. Mas creem que a evolução foi transformando o macaco, que eles não sabem quem criou. Eles não sabem quem criou. Diz que tudo se juntou, as moléculas se juntaram e criou um macaco. Engraçado, se já é difícil, na teoria do caos, que é essa teoria científica, de uma coisa ser realizada, então pensa, quantas espécies de animais tem, diferente um do outro? Foi criado um só? E dali saiu peixe do macaco, saiu baleia do macaco? Não!
Eles são tolos. A ciência é louca. Mas nós acreditamos nela por causa do respeito que ela diz ter. Tenha respeito pela ciência. Não tem respeito nenhum pela ciência, porque o conhecimento do homem ele é enganoso. Você pode ver, as pessoas veem no microscópico uma situação e dali tiram tudo. Quem autorizou o homem a dizer é assim que acontece? É desse jeito que acontece. Não precisa nem Deus falar com a gente, nós já sabemos. Há pessoas que pensam que você, sabe o que é? Quando fala da alma, eles falam que nós somos um conjunto de compostos químicos. Químicos. Então, como pode um composto químico odiar? Como pode um composto químico, ele ter escolhas entre o mal e o bem? Como pode um composto químico, somente composto químico, sem alma, ter conhecimento do Criador? A Bíblia fala que ele colocou a eternidade no coração do homem. Eclesiastes fala isso. Ele colocou um sentimento de eternidade, ou seja, eu não fui feito para morrer. Há esse sentimento dentro de nós. Sabe, nós nos expressamos muitas vezes pela incredulidade. Se você tem dúvida com uma coisa, você vai buscar onde? Se você tem dúvida em alguma coisa, assim, tem uma coisa que eu não entendo desse mundo, você vai buscar onde? Internet, conhecimento, livros, você vai lá. Mas lembre-se, sempre tem frustração. Você nunca consegue uma compreensão real da vida que você vive nesse mundo. Só Deus pode fazer isso. Revelar para você que tudo que você vive nesse mundo já era uma mentira. Ele abre os seus olhos. Ele passa lodo nos seus olhos e ao invés de você ficar mais cego, você passa a enxergar. Você passa a discernir, você passa a ter percepção. Continua, Beth. O versículo parou qual? 20. Vai. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Para. Portanto, já que Deus provou que eles conheceram, porque eles se aprofundaram cientificamente próximo do inexplicável, o que aconteceu com o coração dele que a Bíblia está falando aí? Obscureceu. O que é uma coisa obscurecida? O coração dele se obscureceu, então ele não era obscurecido ainda, porque estavam buscando, não estava? Quando eles acharam a resposta, substituíram por uma coisa que eles querem entender. A Bíblia fala que o judeu busca sinais e o grego busca conhecimento. Todos buscam alguma coisa. Olha bem, Beth, você leu até o versículo 21, não é isso? Olha, em seus discursos, eu quero chamar a atenção para isso. Em seus discursos, ou seja, eu vou falar para você, vou falar para você, vou falar para você, e você não vai entender nada, porque é uma narrativa minha, eu não tenho provas. A prova disso é o seguinte, 1 centímetro. O centímetro é uma unidade de quê? Medida, não é isso? Então tá bom. Eu determinei que essa distância aqui é 1 centímetro. Mas baseado em que se tornou 1 centímetro? Pensem bem. Eu faço uma pergunta pior para vocês. Onde começa a internet e onde termina? Já pararam para pensar nisso? Dizem que é lá na Suécia, que é o ponto de saída, mas na verdade ninguém conhece nada. Como é que essa coisa tomou o mundo todo? São os cabos submarinos que têm ligação também? Não importa, você não consegue saber onde começa e onde termina. Para tu ver o que é um coração obscurecido. Então eu crio uma narrativa, eu não sei nada e falo o seguinte, é isso aqui, é desse jeito. Outro dia eu procurei uma explicação, digitei, assim, como funciona a internet. Você ouve blá, 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 blá o tempo todo, mas não responde a tua pergunta. Nem eles sabem. Inteligência artificial criaram, nem eles sabem como comandar. Os irmãos estão vendo agora o próprio homem que lida com ciência de todo tipo, que esse Elon Musk pediu para eles tomarem cuidado, porque estão criando uma coisa que eles não entendem. A ciência artificial lê tudo do mundo todo. O que você colocou online, o que você escreveu, quem você é, se você digitar, eu não quero citar o
o evento, que está famoso, você diz assim, o que Jerônimo Modolo faz? Se a minha vida está toda online, ele vai dizer, ele é uma pessoa que não tem rede social direito, ele faz isso, ele responde tudo. Acabou a nossa privacidade. Não, tudo, ele responde tudo, tudo. Aí fala assim, inteligência artificial é baseada em padrões. E se é baseada em padrões, ele vai conhecer muito de quem? De que tipo de homem? Ó, pensa bem, a inteligência artificial conhece tudo. Parece que ela está representando quem? Quem é que conhece tudo desse mundo? O diabo. Fala! O diabo. Certo? Não é ele que perscruta o mundo e sabe tudo? No entanto, quem é o oculto para ele? Que tipo de homem é o oculto para ele? O natural, o desse mundo, ou o espiritual que foi resgatado dele? Espiritual. Isso. Esse espiritual não tem a inteligência artificial que vai discerni-lo. Olha o prêmio que você ganhou, Beth. Olha o que foi tocado na sua mente. Você não é discernida por nada, porque nunca vão entender a sua estrutura, que é transformada pelo Pai. Que foi transformada para herdar uma vida com Ele. E eu tenho certeza que na mente dos irmãos já passou esse tipo de pensamento. E se isso tudo não for verdade? Todo mundo, no meu, no seu, todo mundo já passou, nem que seja em flash assim. E se isso tudo não for verdade? Vou citar para os irmãos, tem outra pergunta rodando o mundo todo agora. O que o cristão falaria se realmente fosse comprovado vida extraterrestre? Olha que coisa idiota! Olha que coisa imbecil! Uma vez um pastor falou assim, perguntaram para um pastor, um pregador, e se existisse vida terrestre, qual seria a relação de Deus com ele? Eu falei assim, eu não sei. Eu sei o seguinte, que Deus é o meu Deus. Ele respondeu. Eu creio e sei que Ele vai me resgatar. Agora, se Ele vai salvar o ET, se existe ET, ele falou assim, eu não quero nem saber disso. Aí eu pergunto para os irmãos, o pessoal, qual é o cabimento que você tem de falar de vida extraterrestre? Baseado em quê? Vamos lá, vocês sabem, eu quero citar isso aí, vai fazer parte do estudo. Baseado em vida extraterrestre, começou isso aí com o quê? Começou na Idade Média, é isso? Não, nem tinha conhecimento. Começou na Idade Moderna, que era da Revolução Industrial? Não. Por que levou eles a pensar em vida extraterrestre? O que faz eles dizer que existe vida fora desse planeta? E quais são os fatos? Porque eles veem luzes, não é isso? Porque alguém falou, olha, um dia o ET conversou comigo. Você entendeu? Por mais ridículo que seja, isso repercute no mundo. Aí, baseado em quê? Baseado em que eventos que acontecem no céu. Nós não conhecemos. Luzes, isso tudo pode ser o quê? Pensa bem. Não vamos ser criancinha não. Olha bem, luzes, objetos no céu voando em alta rapidez. Você sabia que Ezequiel fala que ele viu, por isso o pessoal fala isso, que ele via extraterrestre, viu uma roda, onde tinha muitas luzes em volta e girava em alta velocidade e voava por sobre a terra. O que isso parece? Uma roda, com luzes em volta, é engraçado, né? Luzes em volta, pegaram o disco voador. Então, já falaram naquela época que Ezequiel teve contato com o disco voador. A Bíblia fala que ele estava tendo uma visão. Ele estava revelando para ele uma visão. Aí eu penso, e se você visse um anjo se deslocando? Um anjo. Felipe, como é que deve ser o deslocamento de um anjo de um lugar para o outro? Ele sendo um anjo. Rápido. Rápido tem medida. Velocidade da luz. Ainda teria medida. Entenda. As coisas do céu são as que estão prometidas para você. Por isso elas são trocáveis. Quando você duvida, você troca pela sabedoria desse mundo. Você diz, essa sabedoria desse mundo, ela não me prova nada, mas ela faz uma coisa muito importante com o inferno. Coloca o que na minha mente? Dúvida. Nossos olhos humanos conseguem ver anjo? Não, mas a questão não é querer ver anjo. A questão é que o mundo espiritual é espiritual. Sabe? E como as coisas acontecem, e a ciência não pode provar, ela diz que isso não existe. Aquilo que ultrapassa o meu entendimento, que é pequenino, sabe? Diante do Senhor, isso aqui é nada. Eu digo que não existe.
eu prefiro crer que não existe porque eu não consegui entender. Por isso que fala que o entendimento e a sabedoria, elas andam juntas. A sabedoria te leva ao entendimento, e a inteligência te leva à sabedoria dada por Deus. No entanto, a sabedoria depende dos atos de inteligência, que são a escolha. Lembra que nós lemos que você citou o livre-arbítrio? Não existe isso. Não existe, mas plantaram essa ideia. Mas Deus não deu o livre-arbítrio para o quê? Para justificar o pecado. Tem gente que fala assim, olha, se Deus não quisesse que eu praticasse tal coisa, Ele não teria feito isso comigo. Nós colocamos o Senhor, olha a loucura, colocamos o Senhor numa posição de cheque. Como se fosse assim, em tudo nós somos justificados. Ainda está em Romanos, o 10. Tá? Então, lê o 25, por favor. Estamos terminando. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira. Aí, pronto, vai parando aí. Mudaram a verdade de Deus em mentira. Ela está dizendo, mas a gente prefere crer neles. Está dizendo, eles mudaram. Magelo, tem pessoas, não tem, mudaram. É um conjunto, é igual falar, o mundo, a ilha de Deus está sobre o mundo. Está sobre um só? Está sobre 20, 30, 50 mil, 100 milhões. Mas não está sobre quem está no mundo, que já foi tirado dele, pelo amor de Deus. Aí lê, Beth, mudaram a verdade de Deus em mentira. E honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Tá vendo? Eu nem vou citar aqui por causa disso. Deus os entregou o quê? Vocês leem o contexto. Os entregou às paixões infames. Eles não conseguem explicar isso. Tudo que era honroso. Você sabia que a ciência despreza a moral? A ciência despreza a moral. Ela despreza a ética. Ou seja, lembra que antigamente era imoral um homem ter relação com outro homem. Imoral mesmo, fazia parte do ser humano isso, imoral. Mesmo sendo praticado, ou seja, é muito antigo. Imoral, independente da lei de Deus. Hoje em dia, eu, pela minha sabedoria, tornei isso o quê? Viável para a sociedade. Então eu digo que eticamente isso é normal. Aí como eu vou fazer para que isso entre na cabeça das pessoas? Vou criar um outro subterfúgio, crio uma ideologia, dizendo que eu sou homem, mas na verdade não está definido pelo meu físico, que eu tenho no meu físico, que eu seja um homem. Aqui dentro, olha a parte maligna, aqui dentro eu posso ser mulher. Mas tem prova disso? Não tem! Entendeu? Por isso que eu digo, o que mando para vocês é tudo mentira. E essa mentira um dia vai acabar entrando no coração dos irmãos. Se os irmãos continuarem ouvindo. Sabe? Aí depois, quando chega num determinado período da vida, não tem forças para lutar contra aquilo que vem para derrubar você mesmo. Por quê? Porque deu ouvidos. Fez igual Asaf. Ficou observando os ímpios. Observa bastante o mundo. Observa, daqui a pouco você vai começar a ter dúvidas no teu coração. Continuando, depois de a gente terminar. Tiago, capítulo 1, por favor. Você quer pedir sabedoria para Deus, Joyce? Você quer receber sabedoria de Deus? Sim. Você quer, Felipe? Tiago o quê? Tiago, capítulo 1. Tiago 1, versículo 5. Ah, sim, vamos ler do 12 em diante. Beth, pode ler para a gente? O 2. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Ó, aí, Beth. Quando passar esse cair, não é cair de realizar a tentação. Tende gozo quando você estiver sendo afligido por isso. Continua, ele vai explicar. Sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Certo. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos,
sem faltar em coisa alguma. Isso, para aí. Ele está dizendo a paciência. Ela tem que ter uma obra perfeita. Para ela ser essa paciência gerada por Deus, ela tem que ter uma obra perfeita. Não é julgada por nós. Eu tive paciência ou não tive paciência. É Deus que observa. Aí ele vai dizer, vai falar a complementação disso. O 5. E se algum de vós tem falta de sabedoria... Ou seja, não consegue perceber isso que está sendo dito nessa carta? Ou seja, é demais para entender isso aí? Porque está falando, olha, quando você passar por provação, tem de grande gozo. Aquilo que nós questionamos aqui no início. Tem de grande gozo. Peça a Deus que ele vai... Ele está falando, peça a Deus que vai revelar para você. Continua. Peça a Deus que a todos dá liberalmente e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Continua. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra parte. Vera, só um minutinho. Peça, porém, com fé, em nada o quê? Duvidando. Para aí, repara bem, isso é um código. Olha só. Aquele que tem falta de sabedoria já estava em quê? O que tinha? Dúvida, entendeu agora? Peça, porém, com fé, eliminando os pensamentos que estavam ocupando a mente e trazendo dúvida ao seu coração. Elimine-os. Renuncie a eles. Não adianta pedir sabedoria de Deus e juntá-la com a do mundo. E fazer sempre comparação. Mas por que isso? Por que isso? A sabedoria de Deus, ela está bem explanada no capítulo 33 de Jeremias. Ou 30, versículo 3. Acho que é 30, versículo 3 ou 33, 3. 33, 3, eu acho. Clama a mim. 33, 3. Não é isso? Obrigado. Clama a mim e farei o quê? E eu vou fazer o quê? Responder. Clama a mim, ou seja, me invoca. Tem até uma música, invoca-me, não é isso? Eu te ouvirei. Todo mundo canta isso. Invoca-me e eu te responderei. E farei o quê? Anunciar-te-ei, não é isso? Coisas grandes e firmes que você nunca teve conhecimento. Entendeu? A invocação de Deus abre o teu intelecto e gera sabedoria em você. Senhor, eu não quero ouvir desse mundo. Para isso me tirou dele. Eu quero ouvir do Senhor. O entendimento com relação ao caminhar desse mundo. O entendimento com relação às coisas até mesmo desse mundo, que são contrárias a Deus. Eu tenho entendimento, eu tenho percepção. Uma vez eu falando com uma pessoa sobre percepção, essa pessoa até é formada em psicologia, ela falou, você passou uma visão de percepção que eu não conhecia. Perceber as coisas é um dom, porque tudo nesse mundo não é engano e é sinal de que ninguém percebe nada. Você jura hoje, tu ouve uma notícia hoje, você não lembra que ela está contradizendo a própria notícia que ela deu há anos atrás, mas você acredita de novo. Você vai. Outra coisa que brilha, o brilho desse mundo, a sabedoria desse mundo, Deus tornou o que? Nós lemos na semana passada. Deus destruiu o que dos homens? Não foi a inteligência deles? Destruirei a inteligência dos homens. A minha palavra, quando libertar alguém, vai fazê-la super inteligente. Mas nós nos tornamos tolos quando trocamos a glória de Deus pela glória dos homens. É muito melhor ouvir alguém me explicando cientificamente conforme o intelecto humano. Mas não faz ideia do que está revelado no meu coração. Essa forma de passar sabedoria para os irmãos tem a ver com o que Salomão falou. Quer ver um exemplo? Onde é que começa a sabedoria? Não é no temor de Deus? Aí logo em seguida ele fala assim, filho, ouve a correção de quem? Do seu pai. Pronto, alguém quer passar por isso? Não, olha só, já começa com essa situação. Olha, o inteligente ouve, o tolo se apressa em responder. Ele avisou tudo isso, vai ter uma diferença. Aquele que quer sabedoria, peça a Deus que dá, não é isso que tu está dizendo aí, Beth? E dá liberalmente, não lance rosto. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Não adianta pedir entendimento se você ainda tem um pezinho lá na dúvida. E outra, ele vai longe, hein? Ele diz assim, peça com fé, o 7, Beth. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Continua. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus Tá caminhos. vendo?
Aí aqui, ó, pode você ter alguma percepção, eu posso ter alguma percepção de Deus se meu coração vive titubeando entre o que eu creio e entre o que o mundo me mostra? Por isso que tem renúncia. Eu renuncio a esse mundo, nunca mais ele vai me enganar. Nunca mais. E para finalizar, irmãos, Jó, no capítulo 28. Vamos ler um versículo só. Jó. Todo mundo achou que fosse falar de provérbios o tempo todo, né? Sabedoria, inteligência. Não. A Bíblia está repleta de ensino mostrando isso. E ligada à salvação. Jó, no capítulo 28. Ô Joyce, você... Felipe, pode ler? 28. Tá, 28. Jó. Qual versículo? 28. Lê primeiro 12. Não, todo mundo achou? Sim. Vai, lê. Mas onde se achará a sabedoria? Pera, uma pergunta, não é isso? Então ele está dizendo assim, onde é que eu vou achar sabedoria? Lê, Felipe, o restante. E onde está o lugar do entendimento? Ó, ele falou assim, onde é que eu posso achar isso aí? Porque antes, olha bem, antes desse contexto aqui, Jó falou que, só no versículo 1, na verdade há veios de onde se extrai a prata, não é isso? O local onde se extrai a prata. E para o ouro, o lugar em que o derretem. O ferro tira-se da terra e da pedra se funde o metal. O homem pôs fim às trevas. Olha o que ele está falando. Não é mais novidade para a gente isso. Olha o que ele já está falando. O homem pôs fim à escuridão do conhecimento. E até a extremidade ele esquadrinha. Está falando do conhecimento humano. O 3, estou lendo. Procurando pedras na escuridão e na sombra da morte. Ou seja, está indo embora, está conhecendo tudo desse mundo. Tudo, não tem mais limite para ele, não tem. Repete de novo o versículo 12, que é lá no finalzinho. Mas onde se achará a sabedoria? Tá vendo? Ele está dizendo o seguinte, vocês procuram tudo, onde se achará a sabedoria? E finaliza o versículo. E onde está o lugar do entendimento? O 13. O homem não conhece o valor dela, nem se acha ela na terra dos viventes. Aí, os irmãos estão entendendo a complementação de todo o ensino do Evangelho? Não se acha no mundo, não se acha, entendeu isso, Beth? Não pode ficar dúvida. Não se acha sabedoria no mundo, por mais bela que ela seja, por mais que seja assim, atraente, com palavras, com discursos, como Romanos fala, ela não é encontrada no mundo. O que o abismo diz, Felipe? O abismo fala assim, quando perguntou onde é que está a sabedoria? O abismo diz, ela não está em mim. E o mar diz, não está comigo. Lembra que isso aí são as coisas poderosas da terra, que o homem prescrutou? Que o homem penetrou nisso aí para entender? Vai, o 15. Não se dá por ela ouro fino, nem se pesa prata em campo dela. Isso, para. Ele está dizendo, não tem como você, tem valor muito alto para você comprar. Aí vai, peraí, pula para o versículo 22. Não, 21. Está encoberta aos olhos de todo vivente e oculta às aves do céu. Ó, a sabedoria de Deus está oculta a todos os homens da terra. Por isso ela é um dom de Deus, ela é dada quando a pessoa pede. O próximo versículo é o 22. Agora vem. O abismo e a morte dizem, ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Quem tem tradução diferente dessa? É mesmo. Igual? Mesmo? A minha diz assim, olha, o inferno e a morte dizem, ouvimos alguma coisa sobre isso. Ou seja, como se fosse um comentário. Olha bem a importância, o inferno e a morte. Ó, nós ouvimos alguma coisa disso. O 23. Deus lhe entende o caminho. Não. Deus, o quê? Lhe entende o caminho. E ele é quem sabe o seu lugar. Agora pula o versículo 27. Então, viu ele a sabedoria e a manifestou. Estabeleceu-a também a esquadrinhou. Completa com 28. E disse ao homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. Entendo. Ele não foi o único que conseguiu juntar a sabedoria no lugar que ele queria? Está dizendo aqui? Ele respondeu para o homem assim, você busca sabedoria. Quem busca sabedoria, busca conhecimento, assim, pensa em várias coisas, não é isso? Revelações, não é isso? Você busca sabedoria? O que ele falou que é o temor? Aqui repetiu. O princípio da sabedoria. Temor do O Senhor. temor. Vai me temer?
quando você me temer e me tiver como um Deus terrível, terrível por causa dos feitos que saem de mim, eu revelarei para você tudo aquilo que tem a ver com conhecer a mim. Isso é sabedoria. Então, a sabedoria desse mundo, ela só mostra para você dúvida. O tempo todo, dúvida. A Provérbios fala o tempo todo assim, que o tolo, ele não tem prazer de mostrar sabedoria. Antes, ele gosta de mostrar sua opinião. Olha que coisa interessante. O tolo tem prazer na sabedoria, mas antes que alguém fique sabendo que ele tem uma resposta, mesmo que seja ridícula. Uma resposta. A Bíblia fala o tempo todo que os homens sábios, eles sempre ouvem. Isso lembra o que com relação ao Evangelho e a Cristo? O que Cristo fez com a multidão? Botou sentado lá naquele campo e fez o quê? Lembra das bem-aventuranças? E quando ele falou assim, bem-aventurados que choram? Olha para a tua pergunta, Beth. Bem-aventurados que choram, porque eles serão o quê? Consolados. Então isso quer dizer o quê? Que a benesse, o benefício para você vai ser nessa terra? Não. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, futuros serão fartos. Ah, então o mundo vai ficar bom? Não. Serão fartos pelo meu Pai. Bem-aventurado os pobres de espírito, os que têm espírito abatido, sabe? Abatido assim, não é humilhado diante do mundo, mas assim, que não se deixa levantar pelas belezas do mundo, mas se mantém contrito diante de Deus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles verão a quem? A Deus. Bem-aventurados que no mundo caótico ainda tentam fazer paz. Olha bem, alguém tenta fazer paz hoje em dia? Está com medo da guerra, quer saber? Manda a arma para esse aqui que está sendo injustiçado. Esse aqui você tenta falar com ele se ele quer parar, se ele não quiser parar também é problema dele. Bem-aventurados os pacificadores, aqueles que buscam paz, que buscam que as pessoas tenham paz para com Deus, serão chamados filhos de Deus. Então nós argumentamos isso no nosso coração e guardamos isso com um temor e tremor de Deus, para que nós tenhamos realmente sabedoria e condução enquanto estivermos nesse mundo. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar. A pergunta, Beth, que você fez no início, foi o Espírito de Deus que te guia sempre você fazer uma pergunta para que guie isso. Por quê? Porque quando uma pessoa questionar, você sabe onde está. Você marcou. Tipo assim, você sabia disso? Que nós lemos no início? Que eis que põe diante de vós a vida e a morte, a bênção e a maldição. Ué, quem é que vai querer escolher morte? É porque o caminho deles indicava isso. E a dica foi, escolham isso para que vocês vivam. Então isso comprova que a sabedoria de Deus vai ser sempre justificada por Ele. Ou seja, o resultado da tua vida tem a ver com a sabedoria que Ele deu a você. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, bendito é o teu santo nome, Pai. Glorificado é aquele que vive e reina para todo sempre. Meu Pai amado, em nome de Jesus Cristo, Pai amado, que o Senhor conduza o nosso entendimento a todo tempo, Pai Santo. E se porventura houver ataque desse mundo para impor dúvida na nossa mente, Pai Santo, que nós tenhamos força do céu, para rejeitá-la, para jogá-la por terra e jamais abandonar o teu conhecimento e a sabedoria que é um dom do Senhor, Pai. Muito obrigado pelos irmãos que aqui estão. Abençoa, Senhor meu Deus, a Silvia que não está aqui, está viajando, Pai Santo, o Alessandro também. Em nome de Jesus Cristo, nos dirige no restante desse dia, Pai, em paz e santificação diante de Ti, Pai. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Vamos encerrar.